Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo Encontros de Catequese. E o tema é motivado por uma pergunta de um sobrinho meu que viu aquele filme que eu postei sobre a Páscoa judaico-cristã, sobre o fato de alguém embeber uma esponja no vinagre e levar à boca de Jesus. É uma questão curiosa, né, que a gente encontra no Evangelho de João. O fato interessante é porque, ao invés de levarem água para alguém que estava com sede, levaram vinagre. O texto está no Evangelho de João, capítulo 19, de 28 a 30. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse, para se cumprir a Escritura até o fim: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de sopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vejam que na cena do Gólgota estavam ali Maria Madalena, Maria de Cleófas, Maria, mãe de Jesus, evangelista João, curiosos e também soldados. E além desse estava um vaso cheio de vinagre. E aí vem a questão: o que é que esse vaso de vinagre estava fazendo ali? Ora, a cena de alguém levando à boca de Jesus uma esponja embebida em vinagre, depois que ele disse que estava com sede, pode suscitar às pessoas uma ação de maldade, pois afinal, quem gostaria de receber vinagre quando estivesse com sede? Retomando aquela cena no Gólgota, em que Jesus disse: Tenho sede, aquele soldado que ofereceu vinagre para Jesus, ele está oferecendo algo do seu consumo próprio. É isso mesmo. Soldados bebiam vinagre naquela época, né? E era muito difundido no Império Romano. E aquela bebida chamava-se posca. O vinagre é uma bebida conhecida há milênios. Tem-se notícia de consumo de vinagre há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, ao longo da história, o vinagre esteve sempre presente nas culturas. E era uma bebida, sobretudo, preparada da uva. Em alguns lugares era derivado da maçã também, mas sobretudo da uva. E o vinagre é um vinho azedo, um vinho estragado, né? Aquelas uvas que não foram bem produzidas não se tornam bons vinhos e o vinho acaba avinagrando mesmo, né? Porém, era uma bebida refrescante, uma bebida para matar a sede. E o vinho? O vinho é uma bebida também muito difundida no Império Romano. Inclusive, o Império Romano é que espalhou o cultivo da vitivinicultura, a vitivinicultura, né? Na Europa e em vários lugares. O vinho bom, o vinho de melhor qualidade, ele não era consumido por todas as pessoas. Sobretudo era consumido entre as classes mais altas. E o vinho ruim? O vinho ruim era consumido em larga escala, né, pelas classes mais baixas. Aldeões, os pobres em geral, soldados, né? E era uma bebida, né, para matar a sede. Não consumida assim em larga escala, evidente, mas uma bebida que era bastante utilizada. O vinagre, ele era uma bebida difundida, sobretudo, no mundo greco-romano. E era misturado com água. Assim como o vinho também, aquela cultura greco-romana, eles faziam consumo de vinho misturado com água. E aqueles que bebiam vinho puro eram considerados da barbárie. Então, tanto o vinho quanto o vinagre eram diluídos na água.
No mundo bíblico, também o uso de vinagre era bem frequente. Usava-se sobretudo no acompanhamento dos alimentos durante as refeições. O livro de Ruth, capítulo 2, versículo 14, mostra bem isso. Vamos ver o texto. Na hora da refeição, Boaz disse a Ruth: Vem cá, come do nosso pão e o molha no vinagre. Os livros dos Números, capítulo 6, versículo 3, e Provérbios, capítulo 10, versículo 26, e capítulo 25, versículo 20, também fazem menção ao vinagre. Portanto, além do uso em Israel antigo, o vinagre foi muito consumido na Mesopotâmia, Egito, Grécia e Império Romano, como tempero e bebida diluída em água. Bom, o que importa para nós, na verdade, é a dimensão espiritual. E os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram a mesma cena que o evangelho de João. Vamos dar uma olhadinha. Na Bíblia de Jerusalém, diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 27, versículos 45 e seguintes. Por volta da hora nona, Jesus deu um grande grito, Eli, Eli, lama sabachthani. Alguns dos que tinham ficado ali, ouvindo-o, disseram, está chamando Elias. Imediatamente um deles saiu correndo, pegou uma esponja embebida em vinagre e, fixando numa vara, dava-lhe de beber. Mas os outros diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. O Evangelho de Marcos narra mais ou menos a mesma coisa. É o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 33 e seguintes. Jesus deu um grande grito, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre e, fixando numa vara, dava-lhe de beber, dizendo, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. O Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 35 e seguintes. Os soldados também caçoavam dele. Aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Dá a impressão que a narrativa dos evangelhos querem dar a impressão de que estão caçoando de Jesus, estão querendo complicar um pouco mais o sofrimento dele, né? Querendo atormentar um pouco mais a vida de Jesus. E a cena do soldado levando um pouco de vinagre com água, embebida com água, era essa a cultura, embebida com água, chamado posca, para Jesus, não quer dizer que exatamente o soldado queria atormentar Jesus, mas pelo contrário, é possível que ao levar essa bebida, ele queria amenizar o sofrimento de Jesus. E essa cena de sofrimento, essa cena do Messias sendo sacrificado, do Messias sendo atormentado, perseguido por causa do seu zelo com as coisas do Pai, isso encontra um reflexo no Salmo 69. Inclusive os evangelhos, eles querem evocar esse Salmo 69 também. Diz assim o Salmo 69, versículo 22. Como alimento deram-me fel, e na minha sede serviram-me vinagre. Ou seja, os evangelhos querem evocar esse salmo também, que diz respeito ao servo sofredor, ao fiel messiânico que é perseguido, que é injustiçado por causa do seu zelo pelas coisas do Pai. E assim a gente tem mais duas visões interessantes com relação a essa visão de levar vinagre a Jesus. Uma delas é esse Salmo 22. A outra, eu trago para vocês, vai estar ao contrário, mas é o livro do cardeal Ratzinger,
Joseph Ratzinger, o nosso Papa Emérito Bento XVI. Ele diz assim no seu livro Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém à ressurreição. Eu recomendo esse livro para todos. Diz assim, lá na página 179. A vinha de Israel não produz para Deus o fruto nobre da justiça, que tem o seu fundamento no amor. Produz as uvas azedas do homem que se preocupa apenas consigo mesmo. Produz vinagre em vez de vinho. O lamento de Deus, que ouvimos no cântico profético, concretiza-se nesta hora em que se oferece vinagre ao Redentor. Então, o Papa Bento XVI, o emérito Papa Bento XVI, ele fala da vinha, a vinha de Israel, a vinha de Deus, que seria Israel, que deveria produzir uvas boas, o vinho bom, o vinho da justiça, do amor. Ao contrário, o que eles produziram. Foi produzido apenas uvas azedas, uvas que não deram bom vinho, mas um vinho estragado, vinagre. Então, o Bento XVI ele quer levar essa relação de que Israel, que entregou a Deus apenas uvas amargas, as uvas azedas, estragadas, assim como em Jesus, o que lhe entregaram, deveriam entregar a ele, a Deus, o melhor de si. Mas não foi isso que aconteceu. Não entregaram o melhor de si, os frutos do amor, da fraternidade, da harmonia. Mas entregaram o fruto do pecado, as uvas azedas, o vinagre. Então, a outra forma de enxergar essa realidade do vinagre, que vem através de Bento XVI. E esse texto que Bento XVI ele traduz nesse livro é do livro do profeta Isaías. E eu recomendo essa leitura. Inclusive, recomendo não, peço para que vocês leiam em casa como uma tarefa de casa. O texto é do capítulo 5, dos versículos 1 a 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, dos versículos 1 a 7. O texto de Isaías quer remontar justamente essa realidade de Israel, que foi escolhido por Deus como a sua vinha, mas essa vinha não produziu uvas boas, pelo contrário, uvas azedas. De um outro modo de entender a bebida azeda, podemos relacioná-la àquilo que Jesus teve que passar. O vinagre era uma bebida de péssima qualidade, feita de uvas ruins, vinho avinagrado. Por isso, não se oferecia para pessoas mais consideradas, seja da família ou amigos. Nesse sentido, a bebida oferecida a Jesus é um vinagre que ninguém deseja para si. E Jesus, no momento de fraqueza, pediu ao Pai que lhe afastasse aquele cálice. No entanto, a humanidade lhe ofereceu a bebida ruim. E Jesus assumiu a situação e tomou para si as condições insustentáveis da vida humana para que a humanidade tivesse vida. E logo que tomou o vinho azedo da humanidade, é consumada a Páscoa judaica e é levada à plenitude. E assim a sua missão se completa. Ao final da nossa apresentação, o que é que fica para nós como mensagem? Fica a mensagem de que Deus ele prepara uma vinha e quer que nós sejamos essa vinha. E o que é que nós vamos apresentar a Deus nos dias de hoje? Vamos devolver a Deus o vinho bom, as uvas boas, frutos da justiça, da fraternidade? Ou vamos entregar a Deus as uvas azedas, o vinagre, que são frutos do pecado, da injustiça, da imoralidade? Nada disso. Aliás, as passagens que nós vimos nos textos bíblicos, eles dizem a respeito de Jesus, tanto
Isaías quanto o Salmo. Os Salmos são textos, né, que são muito presentes na liturgia pascal e dizem a respeito a Jesus. Mas a Bíblia ela não quer contar o fato histórico, ela quer passar a mensagem. E fica aqui hoje, então, essa mensagem da vinha que Deus prepara e que nós somos os seus servos, né, os seus trabalhadores dessa vinha, e com certeza nós vamos entregar a Deus o melhor que nós temos. A uva boa, a uva do amor, da fraternidade, sinceridade, o amor que nós recebemos de Deus e vamos devolver a Ele. Graças a Deus. Então, muito obrigado por assistirem esse nosso vídeo encontro de catequese. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.